Queria dizer para vocês que o que eu vou falar hoje, agora, nesse momento aqui, eu considero extremamente importante, né? E peço que todo mundo dê a devida atenção. Por quê? Porque eu prezo muito a nossa comunidade, né? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que são clientes da Prevent Senior. E, evidentemente, todo mundo tem que ter os seus argumentos levados em consideração, né? Eu vi vários pontos serem colocados nos últimos dias dizendo assim, olha, que não seja adotado o critério lava-jato para a Prevent Senior, ou seja, deve-se punir a empresa, aliás, deve-se punir a direção da empresa e se preservar a empresa em si, porque ela presta um bom serviço, né? E eu quero contestar esse argumento, mas quero contestar esse argumento partindo de uma premissa. Qual é a premissa? De que o problema não é a direção gananciosa da Prevent Senior. O problema é a própria existência de uma medicina privatizada no Brasil, né? E vamos chegar ao ponto central. A saúde deve ser uma mercadoria? Por que existe medicina privada, né? Por que existe saúde privada? Porque determinadas pessoas não confiam no sistema público de saúde por vários motivos. Por problemas de atendimento, porque é preciso se diferenciar dos mais pobres, eventualmente até dos pretos, né? Olhando ali o racismo que está na base da sociedade brasileira. Isso também explica por que as elites, classes médias, buscam escolas privadas. Por que deveria haver escola privada? Por que deve haver? A gente tem que responder essa questão. Deve haver saúde privada ou não? Deve haver escola privada ou não? A privatização foi avançando nos serviços que são eminentemente públicos no Brasil nos últimos anos, né? E hoje, no dia... Por que eu estou falando da Prevent Senior, né? Eu vou até compartilhar, vai ficar mais fácil explicitar aqui meu argumento. Hoje, houve uma entrevista do presidente da Prevent Senior, né? Ele fala assim, ele deu uma entrevista a Suzana Singer e a Patrícia Paschini. Primeira entrevista exclusiva, ele fala, estudo da Prevent não prova que cloroquina funciona, tal. Ele tenta se salvar. É a típica entrevista do que a gente chama de gestão de crise, né? O que é uma gestão de crise? A empresa está lá no epicentro, no olho do furacão, e vem o assessor de imprensa, vem o lobista, etc. e tal, dizendo, não, você tem que falar, senão a sua empresa vai ser destruída. Nessa entrevista, eu vou mostrar quem que é o presidente da Prevent Senior. Ele faz, na minha opinião, a confissão do seu próprio crime, né? Mesmo sem perceber que ele está confessando um crime. Esse aqui é o presidente, o nome dele é Fernando Parrilho, né? Ele é um contador que criou essa empresa. Ele fala assim, olha, quando percebemos que o tratamento precoce evitava internações, ficamos eufóricos, dissemos, aqui tem uma esperança. Vou repetir a frase dele. Quando percebemos que o tratamento precoce evitava internações, ficamos eufóricos. Dissemos, aqui tem uma esperança, né? Eu vou perguntar para vocês, uma esperança para quem? É uma esperança para o paciente ou é uma esperança para o plano de saúde? O que é um plano de saúde? Vamos entender o que é uma operadora de saúde. Um plano de saúde é uma seguradora, né? Vamos imaginar uma seguradora de automóveis. Você faz o seguro do carro, você paga X, e o negócio é bom para você, em tese, né? Porque o seu carro, se você bater, se o seu carro for roubado, você vai ter um carro de volta. Mas esse negócio só é bom para a seguradora se não tiver muito roubo de carro, né? Porque senão ela vai ter sinistro toda hora. O plano de saúde ele só funciona para a empresa fundada por um contador se o cliente tem a ilusão de que ele adquiriu saúde e se não há o sinistro, né? Então, quando acontece uma pandemia, que é uma externalidade, quando acontece a doença, sobretudo no público dele, o que acontece? Ele tem um excesso de sinistros, né? É isso que acontece. Então, ele deveria internar muitas pessoas para se tratarem. Mas a lógica da saúde como mercadoria vê isso como um problema. O que ele faz como empresário? Como empresário, ele faz o seguinte, bom, precisamos então ter uma saída que evite as internações. Chega para o médico e fala assim, médico, é o seguinte, prescreve lá o kit saúde, o kit cloroquina, né, o kit Covid. O médico é forçado a prescrever algo no qual ele não acredita, né?
O cliente sai com a sensação de que ele pode voltar para casa e ele não tem o custo da internação e a máquina dele fica girando, né? Então, a esperança da não... Porque, vamos imaginar, para o doente, se a pessoa está doente, não é um problema se internar, é a solução. Ele vai ser internado, ele vai ser curado, ele vai ter o tratamento, ele vai ter o respirador, etc. e tal. Mas para a empresa que administra a saúde, é o problema. Então, a lógica do plano de saúde é: você paga, mas não se interne, pelo amor de Deus, né? Ele, como contador, ele até deve se enxergar, eu imagino, como um empresário bastante... como um empreendedor, né? Um empreendedor... Vou mostrar a foto dele de novo aqui, ó. Ele deve se ver como aquele grande empreendedor que enxergou uma oportunidade. Olha, os planos de saúde tradicionais não atendem os mais idosos, eu vou criar uma estrutura bastante econômica em que o cliente é obrigado a se atender no meu hospital, eu controlo os custos, faço uma gestão de custo bem rigorosa e assim a coisa funciona. Só que não funciona na pandemia, né? Então, o que eu imaginava? Eu imaginava, até esse caso da Prevent Senior, que o negacionismo do Bolsonaro ele era explicado por outros motivos. O lobby do comércio. O comércio não pode fechar. O Luciano Hang não pode fechar, porque se o Luciano Hang fechar, não tem dinheiro para o gabinete do ódio. Ponto 1. O lobby dos laboratórios da cloroquina. Não, é preciso empurrar remédio, ivermectina, cloroquina, e de repente tem gente ganhando dinheiro no entorno da família. Outro motivo, a própria cegueira ideológica da extrema-direita, porque eles acham que a pandemia é uma fraudemia, eles acham que é uma fraudemia dos globalistas para derrubar os governos de direita no mundo. Essa é a visão que eles têm. Então eu achava que o Bolsonaro era movido a isso. Mas o Bolsonaro ele é movido pela privatização total do Estado. Ele é a sequência do Temer. O governo Temer, se a gente olha para o governo Temer, foi o governo do Ricardo Barros, ministro da Saúde. Depois do Ricardo Barros veio o Mandetta no Bolsonaro como ministro da Saúde. O Mandetta era o grande privatizador. E eu quero aqui fazer só uma ressalva em relação ao caso Prevent Senior. Eu acho que ele está longe de ser o único. Hapvida, Unimed, todos estão submetidos à mesma lógica. Eu vendo a ilusão de saúde, mas se houver a doença, não pode ter internação. Por isso que a medicina não pode ser privatizada. E aí, vamos voltar ao ponto inicial. Não, mas veja bem, o problema é a gestão. Vamos, então, afastar os diretores e manter a empresa. O problema não é o indivíduo. O problema é a lógica de incentivos do Estado. Se há medicina privada, todo gestor, não importa se é esse cara ou se é outro, ele vai perseguir o lucro. Eu vou mostrar mais uma foto dele, vocês vão ver quem é o cara aqui. Olha, tem aqui um perfil dele, que é o Fernando Parrilho. Olha como é que ele saía na imprensa. Isso é uma matéria de 2017, quando a Prevent Senior estava começando a bombar. Roqueiro e CEO da Prevent Senior, né? Então, cara, é a essa pessoa que muitas pessoas aqui da nossa comunidade entregaram a sua saúde. Um cara que está lá, jovem, empreendedor. Eu acho que ele deve ter até avião. Eu não sei, não posso dizer, mas imagino que pelo perfil, olhando a foto, parece aquele empresário que deve ter avião, né? Se não tem avião, deve ter helicóptero, ou deve gostar de jatinho, de coisas desse tipo. Porque claramente tem um quê de vaidade, né? Pergunto para vocês, né? A saúde de uma população deve ser entregue a empreendedores, né? Ou não? Ou a saúde deve ser totalmente estatizada? Então, o que eu proponho, num artigo que eu publico hoje, que eu vou compartilhar mais uma vez, peço que todo mundo leia, vou pedir que compartilhem, porque eu acho que isso toca na raiz do problema, né? O que eu digo como conclusão, né? Saúde deve ser um bem público, gratuito e universal. Toda a medicina privada no Brasil deve ser estatizada. Toda a medicina privada. Ah, mas os médicos, mais o Einstein, mais o Círio, tudo tem que ser estatizado, né? E aí, fecho com um ponto que é interessante. O que está na Constituição brasileira, né? Saúde como bem público, gratuito, universal. Esse é o princípio da Constituição brasileira. Mas o capital foi avançando e foi criando as Prevent Seniors da vida.
não é um problema individual do presidente da Prevent Senior, é um problema estrutural, está na estrutura, está na lógica do sistema. Então eu queria fazer esse editorial. Aqui tem muitas pessoas que se tratam, que usam a Prevent. Eu entendo quem é cliente da Prevent Senior, não vou condenar ninguém por isso, também não vou ser hipócrita de dizer que eu não tenho plano de saúde, eu tenho plano de saúde, mas o ponto é, né, esse é um modelo totalmente equivocado. Todo o sistema tem que ser público, gratuito, universal. Ah, mas veja bem, aí o Estado vai ser um saco. Não, vamos pegar o modelo cubano. No modelo cubano as pessoas vivem mais. Existe uma política preventiva de saúde também, né? É óbvio que cabe também às pessoas cabe buscar a prevenção, né? O sistema não tem que ser um saco sem fundo de despesas, mas a lógica privada também cria o saco sem fundo, né? Quando o plano é caro para as elites, é ressonância para cá, ressonância para lá, né? E você vai se afastando da verdadeira medicina preventiva. Então, fica aqui o nosso manifesto pela medicina pública gratuita, universal, fim de todo o sistema privado de saúde no Brasil.